Você já sabe que a sua mente, ela impacta, ela modela as suas emoções e, consecutivamente, os seus comportamentos, não é isso? Sou o pastor Patrick Ribeiro, seja bem-vindo ao nosso 14º dia da nossa jornada contra a cultura. Hoje é o último dia dessa semana, dessa segunda semana, e eu tenho certeza que está muito boa. Ouça até o final, porque tem muita coisa bacana que eu quero dizer nesse ciclo onde nós estamos falando sobre a guerra pela mente, né? Nós sabemos desde o primeiro áudio dessa semana que existe uma guerra, uma luta para ver quem governa mais a sua mentalidade. E é por isso que nós estamos tendo esse cuidado de falar para vocês, é necessário guardar a nossa mente. O apóstolo Paulo vai dizer isso, né, no livro de Efésios, capítulo 4, verso 23, quando ele diz: renove-se no espírito da sua mente. E aí ele vai dizer por quê. Ele vai complementar dizendo para que ao revestir, nós possamos nos revestir do novo homem criado à semelhança de Deus em justiça e em santidade, né, proveniente da verdade. Ontem nós falamos sobre a verdade, que é Jesus, e ter essa mentalidade transformada, renovada nesta verdade que é Jesus, faz toda a diferença. Queridos, então é por isso que o ataque à sua mente é constante, seja através da educação escolar, nas universidades, seja através da cultura televisiva, como nós já vimos essa semana. Só que a gente sabe que toda cultura, seja ela televisiva, na escola, ela está carregada de pensadores que construíram esse pensamento, construíram essa filosofia de vida. Então a história está cheia de homens que tentaram de alguma forma e até conseguiram muito, né, ter êxito no controle da narrativa, no controle dos fatos que induzem as pessoas a ter uma mentalidade cada vez mais distante de Deus. E hoje eu quero tirar aqui esse tempo, nessa última fala sobre a questão dos nossos pensamentos nessa semana, para citar alguns deles e citar não falando mal da pessoa, mas daquilo que ele defende e o que a gente pode estar em alerta para não ser induzidos por esse erro. Eu vou começar com o guru da educação brasileira, que todo mundo já sabe. Eu falo guru no sentido que é uma pessoa muito respeitada e, assim, a educação básica do Brasil passa por ele, né? Que ele foi pedagogo e conhecido como o pedagogo do oprimido, é ele mesmo, Paulo Freire. Ele dizia que a educação deveria ser um instrumento de libertação política, né? Onde o aluno deixaria de ser esse oprimido e passaria a ser o sujeito de transformação social. Mas, pastor, onde está o problema aí? Na fala, no pensamento de Freire? Simples. Nós sabemos que, como ontem eu falei sobre o marxismo, sobre o positivismo de Comte, até mesmo sobre Nietzsche, vimos que Freire, apesar sim de valorizar a educação, e assim, essa preocupação é visível na sua literatura, ele usava como ferramenta para isso o projeto revolucionário marxista. Eu já comentei isso sobre Marx ontem, né? E colocando como esta revolução como uma ferramenta de transformação, distorcendo até o princípio do Evangelho, entendendo que não é uma revolução que liberta o homem, mas sim Jesus Cristo, e não uma luta de classes que vem do decorrer da história, desde Hegel, que fala lá, né, dessa luta, e Marx reinterpreta esse pensamento de Hegel, e obviamente todos os filósofos que seguem o pensamento de Marx vai estar nessa linha. Então nós temos uma educação freiriana, né, vinda de Paulo Freire, que sim prega uma educação onde há evidência, né, clara na sua literatura sobre essa pedagogia do oprimido. E aí, queridos, uma questão que, enquanto o Evangelho fala, né, dessa libertação espiritual, como está em João 8:32, conhecereis a verdade e ela vos libertará, Freire vai colocar a libertação social como uma prioridade, sabe? Trocando a cruz por uma agenda política. E aí é que está o problema. Não é sobre uma agenda política que liberta a humanidade
ou os alunos, as pessoas, mas sim a cruz de Cristo. Então, muitos jovens cristãos, por exemplo, quando passam pela universidade, eles são ensinados que a fé é uma alienação e que a verdadeira salvação está em engajar, por exemplo, em uma militância social, uma militância política que muitas das vezes, né, e a gente já viu no decorrer da história, só banaliza, só cria movimentos separatistas na sociedade, dividindo-a e subdividindo-a cada vez mais em classes, para que enquanto essas classes estão em conflitos, eles possam estar governando, né? Possam estar dominando. Isso é muito perigoso. Por isso que somente Jesus, que nos fala sobre um evangelho de unidade, de cooperação, pode libertar. O outro que eu quero trazer aqui para o nosso fechar esse segundo ciclo é Jean Paul Sartre. Ele foi um existencialista ateu e ele fala que o homem está condenado a ser livre. Uau, que frase inspiradora! O homem está condenado a ser livre. Então Sartre está pregando a liberdade das pessoas. Só que nessas palavras de Sartre está bem claro que não é Deus, né, o objeto da moralidade, mas sim a escolha de cada pessoa, os valores de cada pessoa, os princípios de cada pessoa. E o que isso tem a ver? Vou trazer uma palavra que eu já trouxe semana: relativismo moral. Isto é, cada um tem sua verdade. Comentei sobre isso ontem, percebe? Então, quando nós caímos desse viés de cada um tem sua verdade, nós vamos perceber que distorce claramente do que Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade. Mas Sartre não, ele vai negar, né, isso. Ele vai dizer que não existe verdade absoluta, o que mina o ensino bíblico e a obediência a Deus. Então é uma outra prerrogativa filosófica que distorce do evangelho. E aí agora vem o idolatrado Sigmund Freud, né? O pai da psicanálise. Nós sabemos que a psicanálise ela ganhou muita evidência no nosso país e até hoje nós temos muitos pastores psicanalistas, psicólogos cristãos que estudam psicanálise e Freud é visto dentro desse ambiente, né, psicológico da mente humana como um guru, alguém a ser admirado. E de fato ele tem muita contribuição, como todos esses contribuíram, porém aí está o grande problema. Quando existe a contribuição, mas o que vem que não contribui? O que está junto desse pacote que não agrega? Aonde precisa ter o discernimento, quando Paulo diz: ouvi de tudo e retei o que é bom. Então, Freud ele vai dizer que a religião é o quê? Uma ilusão. E ele vai dizer que a religião foi criada, né, por causa do medo do ser humano. E aí ele vai colocar a religião como um tipo de neurose coletiva. Imagina o que é isso. Obviamente o Senhor não quer que nós nos tornemos religiosos, mas quando o conceito de religião entra aqui, está falando desse prisma do relacionamento do ser humano com o transcendente, sabe? Com alguém que está acima ou além da naturalidade, né? Nessa metafísica, nesse pensamento superior. E eu quero dar nome claro a isso, ao nosso pensamento e nosso relacionamento com Deus, com o divino. Então, para Freud, por lógica, relacionar-se com o divino é uma neurose. E aí, queridos, quando você tem uma afirmação como essa, vamos perceber claramente a influência na vida de muitos cristãos que começam a tratar a fé como apenas uma mera emoção ou condicionamento psicológico. E aí está o problema, porque fé não é isso. Fé é a certeza, é uma convicção de algo que se espera. Não é simplesmente uma emoção. É por isso que tem muitos de nós que temos visto na igreja, uma igreja cada vez mais sensitiva, envolvida mais com as emoções do que propriamente com uma espiritualidade pura, santa e clara. Sabe? Freud ele vai distorcer o evangelho quando ele nega a espiritualidade como realidade. Vai reduzir, sabe, a nossa vida espiritual a simplesmente ao subconsciente. A Bíblia não afirma isso, querido. A Bíblia vai afirmar que o homem é corpo, alma e espírito, e ponto. Tá? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23.
Então a gente tem que ter muito cuidado, não é porque pensadores têm coisas boas que tudo é bom. A gente precisa ter abrir nossos olhos. Um outro também é Foucault. Nossa, Foucault ele agora é do pós-modernismo, né? Ele não é apenas um filósofo, mas ele é um sociólogo muito reconhecido no âmbito da sociologia e trouxe muitas contribuições boas. E é isso que eu quero dizer. Todos eles têm contribuições boas. Nós não podemos dizer assim, esse camarada não fala nada com nada. Não tem. Nós precisamos ter o filtro, né? Filtro espiritual, que é a palavra. Como eu disse, tudo que tira Jesus do centro tem que ser rejeitado. Então ele vai dizer, Foucault, né, ou Foucault, dependendo de como você já aprendeu, Michael Foucault, ele vai dizer que toda verdade é uma construção social. Não existe a moral absoluta e apenas narrativa de poder, é isso. Então, olha bem, se a moral é construída socialmente, aquela velha frase que você já com certeza já viu, a voz do povo é a voz de Deus. Então, a sociedade constrói a moral e esse é um problema, e problemaço, sabe? Porque nessa visão dele, ele abre espaço para uma desconstrução, por exemplo, da família. Ele abre espaço para a desconstrução da sexualidade. Ele abre espaço para a desconstrução de todos os princípios e pilares de uma família tradicional, de uma família bíblica, sabe? Por isso, quando a sociedade muda o comportamento e muda a cultura, para ele isso vai ser moral. Então, abrindo portas para os diversos tipos de casamento, os diversos tipos de relacionamento, os diversos tipos de pensamento, entendendo que cada um desses é uma verdade que a pessoa assume para si e está tudo bem, mas não é isso que a Bíblia diz, né? Se nós analisarmos essas questões pelo contexto bíblico, não está. É por isso que nós temos que estar aberto a ouvir o que o Espírito Santo e ao conselho de Paulo, quando ele diz para nós renovar a nossa mente no Espírito, é fundamental para os nossos dias, querido, sabe? Então, se não existe essa verdade absoluta como Foucault está dizendo, se não existe essa verdade como o próprio Sartre fala, como eu mencionei aqui, ou até mesmo se não existe essa fé, se a fé é tratada como alienação ou simplesmente como algo subjetivo, algo irrelevante, nós perdemos a nossa conexão direta com Deus. Por isso, resgatar isso é necessário. E eu quero deixar alguns conselhos, eu quero, na realidade, revitalizar uns que eu já dei, revisar com vocês e finalizar aqui. Primeiro, tudo que coloca um homem no centro e não Deus tem que ser descartado, sim, colocado como mentira, sabe? Porque a verdade é Jesus. Se Jesus não está, é mentira. Então, assim, é importante entender que a relativização da verdade bíblica, chamando ela de mito, narrativa ou opressão ou alienação, também é uma estratégia maligna para te distanciar do Senhor. Então é importante que resgatemos os princípios bíblicos e não nos deixar levar por filosofias ou até filósofos que distorcem sempre a verdade de Deus. Amém? Deus te abençoe. Desculpa o tamanho do áudio de hoje, mas eu tinha que falar desses homens tão importantes para a filosofia como um todo na história. Tem contribuições boas, sim, leva a gente a refletir sobre muita coisa, mas precisamos ter filtro. E tinha outras coisas, mas o áudio vai ficar maior do que já está e eu não posso estender-me tanto. Mas para isso, acompanhe as nossas ministrações, né? Domingo agora, hoje à noite, nós vamos ter a terceira ministração. Nós já temos duas, tá aqui no YouTube e no aplicativo da igreja. E vem com a gente, compartilhe, comente, curte, me ajuda a gente a colocar essas informações para frente. Compartilha aí para quem está na universidade, compartilha para os alunos da escola, compartilha aí para as pessoas que estudam, que leem, que estão fazendo faculdade. Coloque isso para poder alcançar o máximo de pessoas, cristãos. Essa série é uma série para cristãos. Obviamente, o nosso público aqui são os cristãos que já creem em Jesus, e ela é um objetivo de alertar para que a gente já tenha consciência dessas crenças e dessas filosofias para a gente não cair nela. Tá bom? Que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, eu quero louvar o seu nome por esse tempo, por essa palavra, por esse momento que estamos aqui.
Eu peço que ao ouvir esse áudio, essa pessoa possa, meu Deus, ser despertada em seu espírito e que nós não venhamos, Senhor, deixar que seja a pedagogia do Freire, ou o relativismo de Sartre, ou o ceticismo de Freud, ou o desconstrutivismo de Foucault atingir o nosso coração, os nossos pensamentos, mas que nós possamos permanecer firmes no nome de Jesus Cristo. Eu oro para que o Senhor possa conceder sabedoria a quem está me ouvindo e crê nessa palavra para discernir, separar aquilo que é o do Senhor e daquilo que é puramente humano. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém e amém. Deus te abençoe. E amanhã nós começamos a 3ª semana da nossa série e o tema da semana vai ser poderosa: santidade no corpo e nas relações. Nós estaremos falando agora dessa cultura de sexualização que está acontecendo na nossa sociedade. Então o debate só avança e você precisa se inscrever aqui no canal para estar recebendo, porque eu não estou conseguindo mandar pelo WhatsApp mais para todo mundo, tá? Deus abençoe, até amanhã, tchau!